bom que nós estamos continuando a nossa semana especial de oração, tema Em Paz com Deus, e porque você está participando, está assistindo, espero que esteja sendo abençoado com esta semana ao estudarmos a Bíblia. Hoje, nosso quarto tema, um tema todo especial, e eu quero convidá-lo para nós orarmos e então avançarmos no nosso estudo de hoje. Vamos orar? Muito obrigado, bondoso Deus, pela oportunidade de nos reunirmos mais uma vez para estudar a Tua Palavra, que possamos descobrir a cada um destes temas a forma que o Senhor nos orienta para sermos fiéis mordomos. Nos abençoa, abençoa todos os que estão participando deste programa, abençoa os familiares deles. Nós te pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje, uma vida de prova. Uma das mais claras realidades do mundo, no mundo em que nós vivemos, é a existência de provas. Nós somos provados em toda a nossa vida e todos os dias, no trabalho, na escola, na vizinhança, na igreja, no lar. Adão e Eva foram colocados no jardim do Éden e também passariam por provas. Infelizmente, como nós sabemos, eles foram reprovados no quesito obediência a Deus. O próprio Deus passa por provas e o ato da criação é a prova de sua propriedade. Ele criou o universo por meio de sua palavra. Ele é, portanto, o dono do céu, o dono da terra. Em Deuteronômio 10, verso 14, nós lemos o seguinte texto: Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Tudo o que existe no universo é de Deus. Nós, o nosso tempo, os nossos talentos e as coisas que possuímos. No livro Conselho sobre Mordomia, página 10, nós lemos o seguinte texto inspirado: Somos-lhe devedores do alimento que comemos, da água que bebemos, da roupa que vestimos, do ar que respiramos. Ele é generoso benfeitor e preservador. O problema é que nós, seres humanos, esquecemos com facilidade que tudo que existe pertence a Deus. Esquecemos de quem é Deus. Deus deseja que o ser humano se devolva a Ele. Longe dele, nós não somos felizes, nós não somos completos. Porém, esse ato de devolver-se não é um fato romântico feito de palavras bonitas, mas é uma experiência prática. Assim como nossos primeiros pais, nós também fomos provados no nosso relacionamento com Deus. Vejam alguns itens nesse campo de provas. Primeiro, a prova do tempo. A guarda do sábado prova que o ser humano é dependente de Deus. O sábado foi estabelecido para nos lembrarmos que Ele é o dono do nosso tempo. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Êxodo 20, parte do 4º mandamento. O mandamento do sábado começa dizendo lembra-te, justamente porque o ser humano tende a se esquecer das coisas com facilidade. Ao devolver o sábado ao Senhor e guardá-lo como um dia santo, nós estamos reconhecendo que Ele é o dono absoluto do nosso tempo e que nos emprestou esse tempo para que pudéssemos viver. A segunda prova, a prova do templo. O Manual de Saúde, a Bíblia, em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, nos prova que o ser humano tem um dono. Vejam o que diz aqui o texto bíblico. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente,
Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. No jardim do Éden, Deus deu ao ser humano tudo para comer, porém separou uma árvore, a árvore da ciência do bem e do mal. Se o homem respeitasse a ordem divina, estaria aceitando o fato de que Deus era dono do seu corpo. Hoje, já não tem mais uma árvore, mas nós temos as recomendações de como devemos cuidar do nosso corpo. Mas como o homem esquece facilmente, Paulo fez a seguinte pergunta em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Ele perguntou o seguinte: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? A terceira prova é a prova dos talentos. Deus é o autor e dono das nossas faculdades e talentos, e usá-los para o seu reino é o que ele espera de nós. Na meditação Olhando para o Alto, a página 229, Ellen White diz o seguinte: nossa vida não nos pertence, ela é de Cristo, tudo é dele, e devemos utilizar nossas faculdades realizando a vontade de Deus. Usai toda a capacidade a vós confiada como um tesouro sagrado, para ser usado compartilhando com outros o conhecimento e a graça recebidos. Dessa forma, corresponderia ao propósito pelo qual Deus os concedeu a vós. A quarta prova é a prova do tesouro. Devolver o dízimo prova que nós reconhecemos que Deus é dono das nossas posses. Em Malaquias, capítulo 3, verso 10, um texto que normalmente nós usamos quando falamos desse assunto, diz o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para a recolherdes. O dízimo é a 10ª parte de tudo o que temos. Na realidade, tudo o que temos pertence a Deus, mas Ele nos empresta para podermos viver. No entanto, reserva a 10ª parte para Ele. Se devolvermos o que Ele pede, estamos reconhecendo que Ele é o dono de tudo o que temos. No livro Conselhos sobre Mordomia, página 43, Ellen White diz assim: Deus tem direito sobre nós e tudo o que temos. Seu direito está acima de qualquer outro. É em reconhecimento desse direito, ordena que lhe demos uma parte proporcional, fixa, de tudo o que ele nos dá. Essa parte específica é o dízimo. Sob a direção do Senhor, foi-lhe consagrado nos tempos mais remotos. Voltemos à prova de Adão e Eva. O que teria acontecido se eles tivessem passado na prova? Vejam que texto interessante. Nós encontramos em A Graça Maravilhosa de Deus, página 348. Deus criou o homem para a sua própria glória, para que depois de haver sido a família humana testada e provada, pudesse tornar-se uma com a família celestial. Era propósito de Deus admitir no céu a família humana, se mostrassem obedientes a cada uma de suas palavras. Adão devia ser provado para ver se seria obediente, como os anjos leais, ou desobediente. Mas isso tem a ver com a prova de nossos primeiros pais, lá no Éden. Será que há alguma declaração inspirada com relação ao resultado de nossas provas hoje? A forma como administramos tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos prova quais são as nossas prioridades. Isso é o que está no livro Conselhos sobre Mordomia, na página 13.
Jamais nós devemos esquecer de que fomos colocados sob prova no mundo a fim de determinar nossa habilitação para a vida futura. Nenhum daqueles cujo caráter estiver maculado com a nódoa imunda do egoísmo poderá entrar no céu. Portanto, Deus nos prova aqui, concedendo-nos posses temporais, para que o uso que fizermos disso possa revelar se nos poderão ser confiadas as riquezas eternas. Há diferentes formas do ser humano provar sua lealdade. Deus disse: "O tempo é todo meu, mas eu o empresto para você provar que reconhece que eu sou o dono. Então, vai me devolver o sábado." Eu lhe dou habilidades e quero que, ao utilizá-las e desenvolvê-las, você não se esqueça que foi eu que as dei a você, e espero que o meu nome seja exaltado através delas. O seu corpo é meu, diz o Senhor, e eu te empresto para que possa viver. Mas com uma prova de que você reconhece isso, quero que cuide desse corpo da melhor maneira, fazendo dele uma morada para a minha habitação. E, finalmente, tudo o que você tem, casa, carro, dinheiro, tudo é meu. Eu lhe empresto, mas para provar que você reconhece que eu sou o dono, você vai me devolver o dízimo. E não faça isso pensando que eu preciso do seu dinheiro ou de qualquer outra coisa sua. Eu sou o dono de tudo. É apenas uma prova de sua fidelidade. Essas são nossas provas. Mas deixei por último a maior das provas, que é a batalha contra o próprio eu. Vejam o que diz o texto inspirado em Caminho a Cristo, página 43. Deus deseja curar-nos, libertar-nos, mas, como isto requer uma completa transformação, uma renovação de nossa natureza toda, é necessário rendermos-nos inteiramente a Ele. A luta contra o próprio eu é a maior batalha que já foi ferida. A renúncia de nosso eu, sujeitando tudo à vontade de Deus, requer luta, mas a alma tem de submeter-se a Deus antes que possa ser renovada em santidade. O meu desejo sincero é que você esteja consciente da importância dessa mensagem em sua vida. Que você tenha entendido que, nesse mundo, nós estamos à prova, para ver se Deus pode nos confiar suas riquezas eternas e que tudo o que temos é dele. Por isso, a sua e a minha oração e a nossa decisão hoje precisa ser a seguinte: eu decido devolver-me completamente ao Senhor, dedicando a Ele tudo o que eu tenho e sou. Você quer fazer esse pedido a Deus? Quer pedir para se entregar totalmente a Ele? Eu quero convidá-lo para orarmos fazendo esse pedido neste momento. Senhor Deus, nós aprendemos hoje que precisamos fazermos uma entrega completa. Na realidade, é a devolução de tudo que temos, de tudo que somos ao Senhor. Aceita a nossa entrega, Senhor. Que ela seja sincera e que ela possa ajudar a transformar a nossa vida, porque o Senhor toma conta de nós e fará a obra necessária, as mudanças que forem necessárias. Muito obrigado por esta oportunidade. Toma conta da nossa vida, é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.